Olá, está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou Leonardo Gomes e hoje vamos falar sobre a cobertura jornalística em tragédias. Nesses últimos meses, nós tivemos uma sucessão de tragédias ambientais e sociais em nosso país. Os culpados de cada uma delas é o próprio homem. Foi assim em Mariana, em novembro de 2015, em Brumadinho, em janeiro de 2019. A lista de problemas é enorme. Para debater estes e até mesmo outros assuntos que podem vir por aí e que afetam a sociedade, o trabalho também jornalístico, contamos aqui no estúdio com a presença da jornalista e chefe de redação do jornal Bem Paraná, em Curitiba, Josiane Ritz, e do sociólogo e especialista em antropologia social pela PUC-Paraná, Eirimar Fabiano Bortotti. Muito obrigado pela presença dos dois que estão com a gente aqui e esperamos trazer um bom debate e, quem sabe, esclarecer alguns pontos. Antes da gente começar, nós vamos acompanhar um material especial, bem curto, bem rápido, para contextualizar um pouco dessas tragédias que constam nesse início de 2019. Uma sucessão de tragédias que já marcou esse 2019 e a história brasileira. Vamos acompanhar. Dia 25 de janeiro. O rompimento de uma barragem de minérios de Brumadinho, em Minas Gerais, deixa centenas de mortos e desaparecidos. Vidas perdidas em meio a um mar de lama que levou tudo e todos que estivessem no caminho. 15 dias após essa tragédia, já em fevereiro, um incêndio em um dos alojamentos do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, provoca a morte de 10 jovens atletas. Sonhos interrompidos de forma abrupta e precoce. No mesmo mês, a queda de um helicóptero cala uma das vozes mais fortes do jornalismo brasileiro. Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci morrem após um acidente aéreo em uma rodovia de São Paulo. E quando parecia que tudo de pior já pudesse ter acontecido em tão pouco tempo, mais uma tragédia. 2 atiradores invadem uma escola de Suzano, na Grande São Paulo, e matam com tiros e machadadas alunos e funcionários. Para começar esse debate, que promete trazer esses assuntos que realmente repercutiram muito na imprensa e, de certa forma, em todos os meios hoje onde as pessoas conseguem conversar pelas redes sociais, a gente começa com a pergunta com a Josiane, numa visão um pouco mais jornalística da coisa. Você, como chefe de redação de um importante jornal, e sem dúvida alguma está ali na rotina jornalística todos os dias, como é feito, e como é feita essa escolha e como o do tratamento desses assuntos que chegam para vocês muitas vezes até antes da população, embora hoje vocês disputam essa rapidez com as próprias redes sociais, mas vocês recebem as notícias frescas, os acontecimentos, para transformar em notícia. Como é feita essa escolha e, principalmente, quais são os critérios e diante de temas assim que podem ser potenciais tragédias, porque não necessariamente logo de cara percebe-se que pode ser uma tragédia, porque isso é desdobramento do que pode acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Como é feito esse trabalho? Bom, a gente tem um noticiário do dia em que a gente recebe informações dos mais diversos canais, Então a gente observa as redes sociais, quer dizer, tem muita coisa que você recebe por ali ou observa ali, alguns casos, postagens, enfim, tudo vai ser apurado depois. A gente recebe muita coisa por e-mail, tem as agências de notícia, tem alguns ainda leitores de raiz que ligam e passam algumas informações. A gente tem bastante fonte ainda que liga, que passa as informações, a WhatsApp. E aí, quando chegam todas, porque é um volume imenso de informações, a gente vai separar por interesse público, quer dizer, qual o interesse disso, como que isso influencia ou prejudica a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, a nossa cidade, o nosso estado. No nosso caso, o nosso portal e o nosso jornal, eles são mais voltados para o local, mas claro, quando existem as grandes tragédias, a gente tem todo tipo de informação. Mas a nossa grade de apuração local é local. O restante do material a gente recebe a partir de agências de notícia. E quando acontece uma tragédia, a gente acaba também repercutindo tudo o que aconteceu aqui.
mas a gente tem que ter esse olhar do que realmente influencia a vida das pessoas, ou às vezes as próprias pessoas não entendem que aquilo influencia, a gente tenta traduzir aquilo de uma maneira que as pessoas entendam. Por exemplo, a reforma da Previdência, que é uma coisa que a gente não entende direito, a gente tenta esmiuçar de uma maneira que o público entenda. Então, acho que o interesse público tem que ser a principal pauta na hora de você escolher os assuntos que você vai trabalhar naquele dia, naquele minuto, naquela hora, né? Sim. E Elimar, do ponto de vista mais social, né, diante dessas tragédias em que, sem dúvida alguma, você como professor e estuda constantemente o comportamento das pessoas em sociedade, percebe que cada pessoa interpreta de uma forma, ou grupos interpretam de algumas formas alguns acontecimentos. Mas como a sociedade recebe essas tragédias, né, e até mesmo com o auxílio da imprensa, como a gente ouviu, ela ajuda ou acaba atrapalhando em alguns pontos, ou a sociedade hoje ela consegue absorver de uma forma mais fácil com tanta informação assim? Bom, primeiramente, boa noite, né, aos estudantes, aos ouvintes aí da Unibrasil. Então, do ponto de vista sociológico, a notícia, ou seja, só existe a fatalidade, só existe a comoção social se a imprensa, né, notificar. Senão, ela é apenas um acontecimento ou um fenômeno social restrito àquele espaço. O que a gente vê é o seguinte, nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente, porque a gente está pegando o corte da contemporaneidade, o que está acontecendo agora, né? Então a gente vê que, por exemplo, a imprensa tem um papel importantíssimo, por exemplo, para denunciar casos N, né? Para denunciar, por exemplo, falhas do Estado, falhas de grupos A, B e C. Porém, né, o juízo de valor é muito complexo na nossa sociedade. Por exemplo, né, você vê grupos sociais, né, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo, com o incêndio na favela lá, agora me esqueci o nome da favela, né, você viu grupos sociais, né, economicamente, uma certa variação econômica, comemorando, dizendo que é um espaço invadido, é aquilo mesmo, né? E você vê grupos sociais se solidarizando. Então a imprensa, quando ela consegue ser neutra, né, mesmo assim, né, cada grupo social vai processar aquela informação de um jeito. Mas, por outro lado, né, por exemplo, alguém vítima de um grande erro ou de uma grande injustiça, digamos, criminal, ou etc., né, pode, né, ter a sua carreira encerrada ou a sua moral enterrada na lama, né, mesmo sem o cotejo real dos fatos, né? Certo. E a gente vê esses assuntos serem tratados pela imprensa, afinal são notícia, né? Afinal é notícia, melhor dizendo, porque é um acontecimento que todos aqueles critérios que a gente aprende na academia, e até mesmo as pessoas que não aprendem na academia de jornalismo entendem o porquê de algum fato ser noticiado, justamente por atingir várias pessoas e tudo mais. Nós temos uma tragédia quando acontece em grandes proporções, como nós tivemos em Brumadinho, que envolve centenas de pessoas mortas e outras pessoas desaparecidas, e tem todo aquele contexto familiar também do desespero, enfim, aquilo é notícia e foi notícia, de certa forma ainda mas é justamente essa questão que a gente quer abordar, que foram ali pelo menos 8 dias em que a imprensa constantemente mostrava o que estava acontecendo em Minas Gerais. Naturalmente, a abordagem, a cobertura da imprensa ficou um pouco mais abafada. Outras, até mesmo infelizmente, outras tragédias vieram em seguida, né, que acabaram ocupando lugar na imprensa. Isso é comum, Josiane, né, do jornalismo, mas também não é uma falha, talvez. O jornalismo hoje dá apenas uma nota coberta, uma nota pelada no telejornalismo, ou até mesmo em um site, uma notinha ou uma reportagem um pouco menor de um assunto, de certa forma, que ainda continua importante, mas talvez perdeu esse grau aí para virar uma notícia em destaque, de capa. Sim, hoje o que mudou, eu acho, a internet é o que mudou essa visão, quer dizer, hoje as coisas são consumidas rapidamente e o volume de informação que a gente recebe, que os leitores, é muito grande.
Quer dizer, é muito grande e é muito rápido, extremamente rápido. Quer dizer, você vê em 3 minutos um vídeo do que aconteceu em Brumadinho, estava no telefone de todo mundo. Quer dizer, essa rapidez acaba, sim, atropelando, porque é um círculo que hoje o que tem que estar ali, amanhã já tem menos importância porque aconteceu outra coisa. Quer dizer, é um volume de informação muito grande, e eu acho, sim, que as redações, o jornalismo em si acaba se atrapalhando um pouco nisso. E aí entra uma outra questão: todas as redações, e isso desde a gente aqui em Curitiba até a Rede Globo, Folha de São Paulo, todas as redações hoje, elas estão 5 vezes menores do que elas eram há 20 anos. Então, assim, diminuiu muito a quantidade de gente apurando tudo isso, e isso acaba também influenciando o material que a gente vai colocar. A gente tem menos gente, então provavelmente a própria, vamos falar da Rede Globo, que tinha um repórter que na primeira semana de Brumadinho, tinha uma equipe de 50 pessoas lá, o mundo começou a girar e ele teve que deixar uma pessoa lá. Então o volume de informação daquele assunto vai ser menor. Não tem como estrategicamente você conseguir cobrir tudo. Eu acho que isso influencia muito. Então o que aconteceu foi um movimento inverso. Enquanto você tem as redações bem menores, pela crise em geral, você tem um volume de informação muito maior. Então esse funil está cada vez mais complicado na hora de você definir o que é prioridade, o que não é. Quer dizer, é um desafio diário em todas as redações. E isso acontece desde o nosso aqui, que é de Curitiba, até a Rede Globo. Quer dizer, então eu acho que isso é um desafio, é uma coisa que tem que ser pensada, mas é sim um problema da redução de gente em todas as redações, o que torna essa estratégia bem difícil, assim. Sim. E professor, antes, nós temos que ir para o intervalo, mas antes, deixa uma pergunta no ar aqui. Como a gente viu aqui, é um reflexo da sociedade contemporânea, né? É justamente essa pergunta que eu quero fazer para o professor. O jornalismo ele é feito para a população, é feito para as pessoas, né? E o jornalismo brasileiro é feito para os brasileiros, para o que eles gostam de consumir. Não é à toa que a gente vê veículos com nichos especiais, como policial, esportivo e tudo mais. Isso é natural em qualquer país. E justamente essa abordagem um pouco mais rasa, digamos assim, ou menor, tem um reflexo com a sociedade. Depois do intervalo, o professor vai responder essa e também a Josiane outras perguntas, e a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais esse tema. A gente volta daqui a pouquinho. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Voltamos para a segunda parte do debate sobre a cobertura jornalística em tragédias e como afeta a sociedade. O tema de hoje é justamente a cobertura de tragédias no jornalismo. E a gente conta aqui no estúdio com a presença da jornalista e chefe de redação do jornal Bem Paraná em Curitiba, Josiane Ritz, e do sociólogo e especialista em antropologia social pela PUC Paraná, Eirimar Fabiano Bortotti. Bem, deixei uma pergunta no ar, quando a gente foi para o intervalo, professor, que é justamente esse talvez esquecimento ou abordagem um pouco menor do jornalismo e como a sociedade encara isso e se isso é um reflexo da sociedade, professor. Bom, como a Josiane já falou, né, o feedback entre a sociedade e o jornalismo é permanente, né? Então, na Academia das Ciências Sociais, na Sociologia, ou até no próprio jornalismo, né, são situações que vão ter que ser estudadas, né, vão ser teses de doutorado, teses de mestrado, monografias, né, que vão sair para tentar entender, né, como que esse comportamento da sociedade. O que a gente pode dizer é o seguinte, por exemplo, quando a gente entra em sala de aula, eu costumo fazer com os alunos de ensino médio, né,
é uma atividade, né, traga os principais assuntos do jornal, né? Então, a gente tem avaliado hoje, por exemplo, que o público jovem principalmente, né, tá ligado muito à questão, por exemplo, das manchetes, né? Então, por exemplo, os jornais hoje que vão escolher suas manchetes, né, então eles causam um impacto maior na manchete do que no próprio conteúdo, né? Então, por exemplo, o esquecimento ou a frivolidade, por exemplo, como a sociedade está pegando as informações, ela está muito presente, né? Então, por isso, essas ondas, muitas vezes, de discriminações, algumas ondas de ódio, de indiferenças, ou até por que não, de resultados eleitorais, como você falou no bloco passado, né, a questão do consumo, né, todos, por incrível que pareça, derivam hoje de um grande centro, que é o processamento jornalístico, né? Apesar que eu tenho uma tese, né, que a gente expõe ela aqui, que é o seguinte: por mais que o mundo esteja no WhatsApp, esteja no Facebook, né, esses dois fenômenos, né, ou esse fenômeno das mídias sociais, por incrível que pareça, né, ainda eles estão entrelaçados, ancorados na matéria jornalística com o jornalista. Se não for um jornal com critério, tudo, a busca, por exemplo, de uma credibilidade ou até de uma verdade, ela não é buscada. Então, somente a imprensa ainda tem esse papel, né, de buscar realmente o equilíbrio dessa chusma, né, de informações que acaba, né, então ela é grande funil, grande filtro, né, professor, da nossa sociedade. Josiane, você entrou em um assunto muito importante, que é sobre esse enxugamento das redações, né? Esse mercado de trabalho cada vez mais enxuto, o que acaba afetando justamente na produção jornalística. Sim. E o que nós percebemos, né? E talvez seja o ponto central desse debate, é justamente o porquê do jornalismo não abordar assuntos com antecedência antes deles acontecerem, apesar de ninguém ser evidente para saber. Mas são assuntos que também daí tem aquela dificuldade, não tem o jornalista que talvez, ou aquela equipe que consiga investigar e descobrir alguma coisa antes que aconteça. A gente tem algumas fontes, quer dizer, na nossa equipe a gente tem jornalistas bastante experientes, então a gente até consegue antecipar com a gente tem muitas fontes, quem tem mais fonte acaba sabendo antes. Agora, cobrir tudo isso é praticamente impossível. Quer dizer, você tem setoristas, quer dizer, a gente tem a parte de política, tem a Lava Jato, por exemplo, que é uma coisa que vem tomando nos últimos 5 anos bastante tempo da gente, quer dizer, a gente consegue organizar essas informações, mas assim, é impossível você prever todas as coisas que poderiam acontecer, sabe? Isso eu acho que é impossível não só aqui, como em qualquer parte do mundo. Eu queria só voltar numa outra questão ali, que na internet, a gente falou sobre a rapidez com que os assuntos morrem. A gente percebe muito isso, e isso todos os portais e jornais acabam se pautando, porque com a internet, com o Google Analytics, a gente tem em tempo real a noção do interesse das pessoas nas matérias. Então você pega uma matéria, por exemplo, de qualquer um desses casos, tivemos esses 3 casos que vocês citaram, praticamente aconteceu a mesma coisa nos 3 casos, quer dizer, nos 7 dias em que correm os casos, você vê uma subida incrível de views nessas matérias, dando o mesmo tratamento para elas, colocando nas redes sociais, fazendo a divulgação, dando os pushes que a gente dá, quer dizer, notificando os usuários. A partir do 7º dia, você faz o mesmo trabalho que você fez com aquelas matérias de 7 dias atrás. E não tem mais a mesma entrada. Há 7 dias você tinha 10 mil pessoas que entravam naquela matéria, 7 dias depois você tem 2 mil pessoas que entravam naquela matéria. E querendo ou não, os portais são audiência. Quer dizer, aí eu como chefe de redação vou dizer o quê? Aquela matéria que tinha 10 mil tem 2 mil. E aquela outra está subindo e está dando 5 mil. Qual é o interesse público? Aquela outra. Então é natural que você desvie a atenção daquilo para aquilo. Então a minha dúvida que fica é a imprensa que pauta isso ou é o próprio público? Eu acho que é o próprio público, porque a gente percebe isso. Porque hoje, quando só era jornal impresso, a gente não tinha essa noção, né? Porque você não sabe o que as pessoas... A gente que tem jornal impresso, a gente não sabe o que as pessoas leram no nosso jornal. Mas na internet a gente tem noção em tempo real
do que as pessoas estão procurando. De como essas matérias, quais matérias elas estão lendo mais, quais matérias elas estão ficando mais tempo. Então, assim, eu acho que muito desse desaparecimento desses assuntos é do próprio interesse público. O público tem essa frivolidade, entendeu? É ele que determina o nosso foco de certa maneira. Então, puxa, isso aqui não está mais rendendo, as pessoas não estão mais interessadas. E a gente, inclusive, às vezes tenta, não, mas vamos pegar um outro lado disso, vamos investigar isso aqui e bombar de novo essa matéria. Não sobe, as pessoas já querem outra coisa. Quer dizer, o consumo de informação, a velocidade de consumo de informação mudou e vem mudando e não vai parar de mudar nunca. E isso vale para vale para você definir quais as matérias, por exemplo, horário. Quer dizer, uma coisa que há 3 anos a gente notava que o horário noturno, por exemplo, a partir das 8 horas, você não tinha, reduzia drasticamente o número de entradas no site. Agora, 10 horas da noite é um dos picos. 10, 11 horas, que é a hora que a pessoa antes de dormir vai dar aquela olhada no celular para dar uma olhada e tal. Quer dizer, então, tudo esse consumo de informação, ele está imenso e ele está rápido. Porque a pessoa já sabe disso, já passou, então eu vou para aquilo. E a gente tem que responder isso de alguma maneira. Quer dizer, então, não é bem só culpa da imprensa, é culpa do público, que é o que a gente tem esse acesso, a gente consegue ver em tempo real o que ele está procurando, né? O professor concorda? Concordo, claro. Então, por exemplo, um boom de uma matéria, né, não quer dizer necessariamente que as pessoas estão revoltadas, né? Por exemplo, que o leitor, né, ele consome essa matéria, ele interpreta para si, né? Então, eu vejo a dificuldade dos jornalistas, né? Até porque eu tenho vários amigos jornalistas, sempre já fui até repórter policial e de futebol também, né? Então, mas sem ser jornalista, né? Também um problema que vocês devem debater, né? Cadê os jornalistas com Fenajor, né? Tá? Então, o desaparecimento disso é um fenômeno, né, que vai ser permanente, né? Como diz a professora aqui, a jornalista, e a gente não tem como sinalizar o que vai ser interessante, o que não vai ser interessante. É claro que vão ter vários jornalistas maravilhosos que vão ter aquela habilidade de fazer uma excelente pauta, uma grande manchete, né? Aquela que vai chamar a atenção, que vai comover as pessoas, né? Mas como vai ter aquele assunto que pode ser muito importante, mas que vai ser um fracasso, né? Um sucesso literário, um fracasso de público, né? Então nós estamos sujeitos a isso, assim como nós, também professores, né? Na sala de aula podemos ser um doutorado, ultradoutorado, além mar, né? Num assunto, mas os alunos simplesmente não se interessarem, né? Interessarem por um vídeo, ou interessarem por uma aula, digamos, um filme na aula. E a nossa explicação teórica, às vezes, tem um fracasso, né? Porém, né, eu acho que a imprensa, vocês que são estudantes, e essa universidade aqui, eu acho que vai ter esse dever aí de buscar sempre também o equilíbrio da qualidade. Né? Porque se a gente perder a qualidade, daqui a pouco aquela coisa de que qualquer um pode ser jornalista, né? Ela vai em frente. Né? Porque eu, como sociólogo, eu sempre falo com meus alunos, e até encontrei uma ex-aluna aqui que faz jornalismo, né, na entrada, até funcionária da escola. A gente conversava, peraí, você vai fazer jornalismo, você quer ser jornalista sem ser jornalista. Então, nós estamos com um fenômeno forte disso, né? Estamos com um embate, acho que deu muito na década de 90, deu na década de 2000, para que vocês fortaleçam a profissão de vocês, porque nós precisamos de um jornalista responsável para que a coisa seja responsável, né? Para que a matéria que a gente vai consumir seja responsável. O professor comentou no primeiro bloco, e eu já vou juntando também um pouco que a Josiane comentou, o professor comentou um pouco sobre as manchetes. Hoje tem esse fenômeno, né? As pessoas buscam a informação na manchete, e a Josiane sabe muito bem disso, de não só na manchete, mas também colocar aquele videozinho no post, porque muitas vezes é aquilo que a pessoa consome. Muitas vezes não, a maioria das vezes, eu vou dizer, a maioria das vezes. Tanto que isso você pode olhar simplesmente, se você colocar uma matéria, postar ela no Facebook, sim, você olha ali, a matéria tem 10 mil visualizações, vamos supor, e você tem 200 entradas. Significa que 10 mil pessoas se contentaram, pararam naquele lugar, se contentaram com aquele título e aquela foto, é o que ela precisa saber.
E aí abre para outros problemas como fake news e tudo mais. Exatamente. E daí seriam outras discussões, mas começa aí. Começa aí, quer dizer, o tempo de leitura, dentro do Google Analytics você consegue ver o tempo de leitura. Então, assim, o nosso desafio hoje não é só aumentar o número de visitantes, views, etc., mas aumentar o número o tempo em que aquele leitor fica naquela matéria. Então, cada vez que a gente consegue aumentar aquele número, significa que a gente está conseguindo fazer com que o leitor se informe de fato e vá além do primeiro parágrafo. Sim. Então, assim, esse consumo louco de informação, das pessoas quererem saber tudo, mas é saber tudo só o raso. E os números comprovam isso. Então, assim, é um desafio muito grande de você... e o lead, assim como no passado, o lead continua super importante para que você faça com que a pessoa passe daquele primeiro parágrafo e leia a matéria completa. Enfim, é um desafio atrás do outro, assim, e é geral, assim, os números comprovam, que é o título, a foto, é o que basta e o que a gente tem que fazer é fazer com que a pessoa entre, leia inteiro e se informe de verdade, não no raso. E é por esse comportamento que as fake news estão, né? Estão a toda aí. Estão a toda. E o que acontece muito, o que a Josiane comentou, professor, em relação, você faz uma matéria, e você como jornalista julga que aquele assunto é muito importante, do começo ao fim, e as pessoas não veem alguns casos. Por exemplo, a Operação Lava Jato está aí há mais de 5 anos, eventualmente tem alguma, não necessariamente uma prisão, mas algum depoimento, alguma coisa assim, que acontece com alguma nova fase, alguma coisa do tipo, que é julgado importante para um processo, ou para inocentar, ou para condenar alguns dos investigados, mas muitas vezes as pessoas já não estão dando aquela importância que davam para a Lava Jato. Não. Agora tem um detalhe, talvez a gente não queira citar nomes, ou cite, não tem problema, mas se coloca na manchete o nome de algum dos presos ou condenados, aí a reação é muito grande, tanto negativa quanto positiva, né? Sim, se é uma pessoa determinada lá, e se pôs o título e foi presa, hoje em dia a única coisa que sobe de matéria de Lava Jato, assim, é isso. O que explica isso, professor? As pessoas elas têm prazer em ver uma notícia daquela pessoa que não gosta, ou daquela pessoa que gosta, ou talvez aquilo saciar a opinião, a opinião que ela tem. O que acontece com as pessoas? É um sadomasoquismo com a notícia. Você falou muito bem, é saciar, entendeu? Então, o leitor hoje, o brasileiro em si, né? Então, ele tem quando você vai ver uma matéria, qual que é o espetáculo daquela matéria, né? O espetáculo é uma prisão, né? Então, assim como o brasileiro sempre foi apaixonado por prisão, né, de certa forma, né? Tá aí os filmes com maiores Carandiru, né, Cidade de Deus, perdão, né, que a violência é o tema, né? Então, quando o pessoal, por exemplo, quando vê a Lava Jato, não vê acertos e erros, ele vê o quê? A pessoa presa, né? Ou seja, a crucificação ou a espetacularização daquele ato, daquele fato, né? Mas eu até queria chamar a atenção para uma outra situação, né? É que é o seguinte, por exemplo, eu participei em 2014, 2015, acho que o Marcelo Canelas, né, aquele repórter da Globo, teve na PUC fazendo uma palestra para os estudantes de jornalismo, né? Até colocou uma questão, né? Falou, olha, hoje, né, nós já estávamos esse momento não é diferente de 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, né? A mídia já estava presente, não tão, aliás, a Facebook, mídias sociais, não estava tão operante, né? E tão fazendo sombra à imprensa como está hoje. Mas ele falou, olha, eu lembro das palavras dele, o que a gente ainda consegue como jornalista, né? E dar uma grande matéria com todo o conteúdo, que as pessoas prestem atenção no conteúdo, são aquelas matérias visuais, né? Você tem um jornalismo investigativo e que você consegue, graças a digamos, grandes profissionais que vão fazer a edição, né? Então, por trás de jornalistas, né? Aqueles que vão fazer o roteiro, que vão criar um grande produto jornalístico que as pessoas ficam, né? Como se fosse um produto cênico ou cinematográfico, né? Então, muito disso ainda resgata aquele jornalismo que a gente precisa, né? De conteúdo e também de manchete, né? Só que, em contrapartida, o que a gente vai vivendo essa sociedade do que tá preso, crucifica, né? Qual que é a manchete? Tal situação. Então você vai fazer a sociedade se comportar muito pela manchete. Bem, o assunto daria para a gente conversar
tempão aqui, mas passa Sim, claro. muito rápido, tanto que já acabou. Então eu agradeço pela presença dos dois que vieram aqui se dispôs a estar com a gente aqui hoje. E a gente pode marcar outras vezes para marcar, porque é um debate que, como a gente vê, a gente está entrando já, até mesmo em outros assuntos que tem tudo a ver. Mas agradeço. Obrigado, José. Obrigado, professor. oportunidade. Imagina, esse foi mais um Debate Unibrasil que está ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado do programa e não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Acesse o nosso site, tem todos os vídeos, todos os programas lá, tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigado, até a próxima.